CEAP, Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Boa noite, boa tarde os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos estudar o livro Recordações da Mediunidade, dando continuidade onde semana passada a nossa irmã Eloá tinha parado. Qual foi a página que ela parou? 98. Tá, o Evangelho. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 3. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, a vida moral é quase nula, as paixões reinam soberanas. Porém, à medida que a vida moral se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal forma que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, agradecemos o dia, a tarde de hoje, e aos espíritos guia, sou altivo, Dona Lurdinha, às irmãs queridas, a Dona Ivone, que nos ajuda a entender o que for passado. Peço ajuda por todos nós, os ouvintes, os encarnados e os desencarnados presentes. Peço entendimento, Jesus. Peço a nossa querida irmã, Dona Ivone. Em nome de Deus e de Jesus, em nome da Dona Ivone, do Altivo, em nome dos guias que dirigem essa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Vamos lá. Vamos reiniciar o capítulo, porque a Eloá terminou o capítulo da materialização. E ela só começou aqui sobre este capítulo, tem como título Testemunho. Então vamos começar, está na página 95, Testemunho. Encontrou? Consegue ler, Adilane? Deixa eu botar aqui, 95 é testemunho. Tá. Aí tem uma anotação do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente
aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa, preso ao corpo por todas as suas fibras. O perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. O Céu e o Inferno, Allan Kardec, segunda parte, capítulo 1, o item 2. Então, que anotação é essa? Está se referindo ao desprendimento na morte violenta. Não se dá naturalmente. As forças vitais são muito fortes ainda. São muito fortes ainda. Então, ele é mais lento. Você imagine a pessoa na plenitude da vida e morrer violentamente, num desastre, num crime cometido contra ela, ela vai se ressentir. Agora, com os suicidas, como ele colocou aqui, essa dor é muito mais pungente, ela é muito maior, muito mais duradoura. Tá? Então, morrer de uma morte natural, a pessoa vai perdendo as forças, vai ficando doente, na velhice, desencarna, o desprendimento é mais fácil, se dá naturalmente. Agora você na plenitude das forças vitais, é um rompimento muito brusco. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhes são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então, ele também tirou essa parte aqui do céu e inferno, o suicida da Samaritana. A alma está jungida ao corpo ainda, não é? Vamos lá. Iniciando o nosso estudo aqui, as anotações da Dona Ivone. Segunda parte. Muitos dos nossos leitores, ou quase que em geral os espíritos supõem, sejam os romances mediúnicos, meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposições doutrinárias. Alguns confessam, mesmo não se darem ao trabalho de ler tal literatura, visto não se interessarem por obras fictícias. Não sentem nem mesmo a curiosidade, muito razoável, demonstrando zelo pela causa esposada, de observar a arte com que os romancistas espirituais tecem os seus enredos para apresentar a magnificência do bem que tais livros tanto exaltam alheios, como se deixam estar a relação dos fatos reais da vida de cada dia, que os mesmos livros expõem paralelamente com o ensinamento revelado pela doutrina dos espíritos. Então, muita gente está dizendo que não dá a devida importância aos romances mediúnicos, mas eles são doutrinários.
Eles nos ensinam e, na verdade, não são obras fictícias, eles trazem a realidade. Nós vimos na obra anterior, no Recordações, Devassando o Mundo Invisível, que escrever um romance mediúnico não é fácil, não é simples. E ele precisa ter algumas características. São 3 as características. Quais são? É o DEM, e educativo. Moral, ela tem que ter um cunho moral, o cunho doutrinário e um cunho educativo. Então não é simplesmente contar uma história. Lembra lá do beletrista? Ele queria escrever a história dele simplesmente. E ela disse, eu não posso fazer isso. História como a sua ocorre todos os dias. Ele se apaixonou por uma mulher que era casada, ela se separou do marido, mas não tinha ainda o divórcio, o desquite, como era antigamente. Ela tinha um filho com esse primeiro marido, e o marido pegou o filho de volta, exigiu o filho, ela não aguentou e se suicidou. Ele queria escrever o drama, né? É basicamente isso aí, né? Então, eu resumi bastante. E ela não escreveu a história dele, porque ela falou assim, eu não posso escrever uma história simplesmente por escrever. A gente, quando analisa os romances ali como há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, são romances belíssimos, doutrinários, como a gente aprende. Os romances da Dona Ivone, no Drama da Bretanha, Nas Voragens do Pecado, acho que vem antes, Drama da Bretanha, O Cavaleiro de Nomeé, e tantos outros. Drama da Obsessão, doutrinários, educativos e moralizadores. Então, eu vou ler de novo esse trecho aqui, para a gente fixar bem. Muitos dos nossos leitores, ou quase em geral os espíritas, supõem sejam os romances mediúnicos meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposição doutrinárias. Alguns confessam mesmo não se darem ao trabalho de ler tal literatura, visto não se interessarem por obras fictícias. Não sentem nem mesmo a curiosidade, muito razoável, demonstrando zelo pela causa esposada de observar a arte, com que os romancistas espirituais tecem os seus enredos para apresentar a magnificência do bem, que tais livros tantos exaltam, alheios como se deixam estar a relação dos fatos reais da vida de cada dia, que os mesmos livros expõem paralelamente com o ensinamento revelado pela doutrina dos Espíritos. Ficou bem claro? Bem claro. Então não são meras ficções, não são contos, são livros importantes. Continua aí, Adilane. Que local? Vai, o Espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Em certa obra mediúnica, a nós concedida, Drama da Obsessão, classifica os romances espíritas dissimilares das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. E aí, o que foi que você entendeu? Eu não entendi. Então vamos lá. Essa obra Drama da Obsessão, quem conta é o Dr. Bezerra de Menezes, escrito pela Dona Ivone. Então nessa obra, ela diz que classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas.
Que parábolas messiânicas são essas? Parábola de Jesus. Ah, tá. Tá? Ela classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas. De Jesus. Tem um cunho moral, numa linguagem mais simples, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. O que é azáfama? Trabalho. Azáfama, trabalho. Estou num azáfama, trabalho diário, cotidiano. Então, o que eles faziam na época de Jesus? Os galileus, o povo judeu de modo geral, plantavam trigo para fazer pão, plantavam uva, faziam vinho, colhiam as uvas, trabalhavam na terra, não tinha indústria. Eram pastores, cuidavam das ovelhas, tinha o gado, porque Jesus se refere ao boi. Então era uma vida bem simples. E como que Jesus vai explicar para essas pessoas simples o reino dos céus? Que é algo transcendental, algo transcendente. Como ele vai falar? Ele vai dizer numa linguagem que o povo entendesse. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha, eles plantavam mostarda, que é a menor das sementes, mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças, onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Para que eles entendessem. Eu acho, por exemplo, essa parábola belíssima, vem na minha cabeça, e tantas outras. Eram pescadores, a rede, né, os peixes, separa. Então, ele vai contando a coisa dos homens comuns. Olha, a menor das sementes cresce e se torna a maior das hortaliças, e onde as aves do céu vêm fazer o seu ninho. Ele conta ali, o reino dos céus como fica. Então nós somos pequeninos, mas um dia nós vamos crescer. Vê de Jesus. Jesus, nós não vamos debaixo da asa dele fazer ninho? Não estamos sob o amparo de Jesus? Então ele conta, olha, o reino dos céus, como é que é? É isso aí. Ela está fazendo analogia com os romances mediúnicos. Quando ela se refere ao drama da obsessão, ela conta para a gente essa história, nós vamos estudar aqui, né? Não sei se depois desse livro, ou qual livro que nós vamos estudar. O drama da obsessão é uma história belíssima, dolorosa, uma obsessão simples, que leva ao suicídio, um chefe de família, a sua filha, e os outros estavam no mesmo caminho para se suicidar. Nós vamos ver essa história aqui. Então, você vai compreender o que é uma obsessão. Ele vai te explicar, através de um romance, a obsessão. E olha as características do romance. 3. Den. Lembra do Den? Aí o outro não queria saber de Den, aí falou Med. Aí como a gente discutiu, gravamos. Doutrinária, educativa, moralizadora. Não esquecemos mais. Engana-se, pois, quem julgar os referidos romances, histórias ilusórias, simples composições artístico-literárias, igual novela, né? Apesar de que novela tem muita coisa da vida cotidiana, né? Os autores colocam ali. Realidade. Então, não são composições artísticos literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, dada a nossa longa convivência com os mentores espirituais, que na grande maioria, pelo menos, se não na totalidade, nos romances mediúnicos, existe a verdade de vidas humanas como fundamento,
senão relatórios ligeiramente alterados, a fim de não identificar completamente as personagens. No capítulo 35 da sua bela obra Depois da Morte, referindo-se às realizações concretas do além-túmulo, o grande Leon Denis usa desta significativa descrição. Vai lá, lê aí. Construções aéreas, de cores brilhantes, desemboros resplandecentes, circos imensos, onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções, de onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício apostolado, dolorosos dramas do infinito. Então, é Leon Denis descrevendo a vida além túmulo, a vida no mundo espiritual, numa linguagem bela, porém tratando-se de uma realidade. Uma realidade. Construções aéreas, cores brilhantes, de zimbório. Zimbório é o céu, zimbório resplandecente. Imagine um céu todo estrelado. Construções aéreas, quer dizer, no alto. Não precisa de pé, né? Conselho, se reúne os delegados do universo. Olha quanta beleza que ele passa aqui, nesse livro. E nós mesma, e também o leitor, somos testemunhas de que as reproduções de vidas humanas acima citadas já foram ditadas aos médiuns por meio de visões e da psicografia. E os romances da vida real aí estão na bibliografia espírita, prestando serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta que devemos ter na vida social ou íntima em face das leis de Deus. Vide Memórias de um Suicida, que trata ali da experiência do Camilo, daquele grupo que estava com ele, né? Do Mário Sobral, do Jerônimo de Azevedo, de João de Azevedo e do Belarmino. Trata-se da experiência deles. A experiência lá na vida de Além Túmulo, do Roberto de Canalejas, de Carlos de Canalejas, do diretor, né, daqueles departamentos, que é o irmão Teócrito, e tantos outros enfermeiros, como os dois enfermeiros, Alceste, Romeu e Alcestes. Enfim, vai contando a vida deles lá, a realidade deles. Então, assim são os romances. Em O Céu e o Inferno de Allan Kardec, continua. No relatório das comunicações das entidades sofredoras que o codificador analisou, encontraremos temas variados, levantados de ocorrências reais, que poderiam ser transportados para a história educativas, modelares, desabor espírita, ao passo que o mesmo Denis, em outros livros de sua autoria,
relata acontecimentos observados durante experiências espíritas realizadas sob controle científico rigoroso, que permitiriam farto cabedal para a história e romance fundamentados em acontecimentos reais. Qualquer médium meticuloso e honesto que amasse os próprios desempenhos mediúnicos com verdadeiros desprendimento do seu convívio com a sua individualidade, com as suas individualidades espirituais, colheria assuntos dignos de serem transportados para a boa literatura educativa, desde que se estribasse na verdade dos mesmos acontecimentos, e não em fantasias do seu subconsciente. E quantas confusões e narrativas de espíritos sofredores durante as chamadas sessões práticas encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, cujo exemplo são excelentes para a reeducação da massa. Então sempre temas educativos para o médium. A gente, nas reuniões de desobsessão, quanto drama, né? Quanta coisa acontece ali, quantas perseguições, quantos ódios, fruto da vida cotidiana, do mau uso do livre-arbítrio. Então os romances mediúnicos, as histórias mediúnicas, são sempre histórias que faz a gente crescer. Desenvolve a nossa visão sobre o mundo espiritual. Ela fala qualquer médium meticuloso, né? Um médium que ama o próprio desempenho, que amasse o próprio desempenho mediúnico, né? Fala aqui. E o livro Céu e Inferno, que a gente estuda aqui, as mensagens de irmãos suicidas. Por que que ele se suicidou? Como que ele se sentiu após o suicídio? Tudo isso é narrado. O homem que era mau, que era vingativo, era um espírito endurecido, ele morreu, como ele ficou? É o drama da vida dele. Um benfeitor, um homem bondoso, um homem correto, como ele se ficou no mundo espiritual, como foi o desprendimento. Então Kardec classificou em espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Ele classifica grupos de espírito dentro desses subtítulos do livro Céu e Inferno, narrando as suas vidas, as experiências de suas vidas. Isso. Nós estamos fazendo a propagação aqui, através dos nossos meios de comunicação. Mas essas são as verdades que não alcançou a população de modo geral. Estamos lutando para isso, esse é o objetivo desses meios de comunicação. Para que amanhã uma grande rede de televisão narre normalmente essas histórias através de novelas, de contos, para que chegue a todo lar. Virá o tempo que isso irá acontecer. Nós estamos na vanguarda desse movimento. Mas um dia
isso será propagado, isso será matéria estudada nas escolas, nos lares, todos os lares. Por enquanto, somente os lares espíritas, verdadeiramente espíritas, têm esse entendimento. Então é uma parcela ínfima da nossa sociedade. Qual o objetivo da doutrina espírita? Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho. Alavancar o progresso moral da humanidade. Alavancar o progresso moral da humanidade. Então esses conceitos farão parte de todas as religiões. Morrer, todo mundo morre, o corpo morre, mas a alma permanece viva com a sua individualidade. Seja católico, seja budista, seja protestante, seja espírita, seja islâmico, seja o que for, é sempre a alma que não vai morrer e vai manter a sua individualidade. A reencarnação, muitos rejeitam essa ideia. Querendo ou não querendo, a reencarnação é um fato que fará parte do entendimento em todas as religiões. É como a lei da gravidade, isso aqui não flutua. É um fato. Querendo ou não querendo, todos têm que conhecer a lei da gravidade, saber por que um objeto cai e não vai embora. Assim a reencarnação, assim a comunicabilidade, assim a unicidade de Deus, assim a lei do progresso, e por aí vai, e por aí vai. Então essas ideias espíritas farão parte do bojo de todas as religiões. Não, exatamente. Comumente, pois, os fatos narrados nos romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, remotas ou recentes, dos autores espirituais, como sabemos acontecido com as obras há 2000 anos, a gente acabou de dizer, né, do nosso Emmanuel, há 2000 anos e 50 anos depois, concedidas pela entidade instrutora Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, além de outras da mesma entidade que ventilam existências de personagens por ela conhecidas no além. De outras vezes, os fatos são extraídos da existência dos pupilos ou amigos espirituais dos autores da obra, como sucedido ao romance Amor e Ódio, ditado pelo espírito Charles, e Dramas da Obsessão, onde a entidade Dr. Adolfo Bezerra de Menezes descreve as dramáticas peripécias de uma pequena falange de protegidos seus, encarnados e desencarnados. Durante trabalhos que, como orientador espiritual do Centro Espíritas, realizou, ao passo que, no volume Nas Voragens do Pecado, a nós também concedido mediunicamente, vemos a vida do seu autor espiritual, Charles, o Carlos Felipe II, da mesma obra, e de criaturas por ele muito amadas na época, ou seja, no século XVI. E todos sabemos que o mesmo se deu com o espírito Conde de Rochester, que em vários dos seus livros confiados à médium russa Condessa Kijonovsky, participa o leitor não só das suas próprias atividades de espírito em marcha de evolução, mas também da ligação milenar existente entre o seu próprio espírito e o da médium que o serviu. Também a entidade Padre Germano confia episódios de sua vida terrena à média espanhola Amália Domingos Soler, confidências
que resultam num dos mais belos e encantadores livros que enriquecem a bibliografia espírita, Memórias do Padre Germano. Vocês já leram Memória do Padre Germano? Ah, não estão perdendo. Tem aí na livraria. Ah, muito bom. O nosso amigo Guilherme leu, ficou encantado, tinham 6 livros, ele comprou uns 6 livros para dar de presente. Nós compramos outros, tem ali. Então, todas essas obras tratam da vida, de experiências humanas, todas elas, como ele está dizendo aqui. Todos esses lumiares do mundo invisível, continua aí lendo, Dilane. Todos esses luminares do mundo invisível, assim como outras individualidades esclarecidas e igualmente iluminadas, são unânimes em repisar que o mundo espiritual é fértil em temas para estudos e análises. Eu estou sem óculos. E que dramas intensos ali são surpreendidos entre as recordações dos seus habitantes, os quais muitas vezes concordam em narrar ao vivo, ou seja, criando cenas sob o poder da mente, suas passadas peripécias planetárias. Sabemos também que os escritores do plano invisível, que concedem obras literárias aos encarnados, se estas são românticas, costumam reunir trechos de uma existência e trechos de uma outra para uma lição mais completa e lógica, figurando-os como se tratasse de uma única fase planetária. Substituem nomes, deslocam datas e localidades, quase sempre com a finalidade de não identificarem as personagens. Ampliam a moral da história, adaptando-as aos ensinamentos evangélicos. Diminui, por favor, está frio. Está aqui. Adaptando-as aos ensinamentos evangélicos espíritas no intuito de dotarem a obra de finalidade educativa. Enxertam frequentemente noticiário espírita autêntico da época para fim de propaganda, tal como vemos no conto O Paralítico de Quivo, a nossa faculdade, concedido pelo espírito Leon Tolstói, sem contudo alterar a essência do caso, na sua construtura veraz, e enfeitam personagens e ambientes, transportando-os, algumas vezes, para a aristocracia, concedendo-lhes títulos nobiliárquicos, por não ignorarem que tais detalhes possuem a magia de melhor atrair a atenção do leitor, encantando-o com uma arte toda especial. Muito embora algumas personagens fossem realmente antigas figuras da nobreza. Vale aqui relembrar certas confidências do nosso grande amigo espiritual, Camilo Castelo Branco, que, referindo-se à sua obra mediúnica, O Tesouro do Castelo, a nós ditada, afirmava que o espaço se achava repleto de entidades da categoria moral do barão André Januário, personagem central da dita obra, e que ele, Camilo, não tinha necessidade de criar ficções para ditar obras mediúnicas, porque tanto no além como na terra havia temas verídicos
excelentes à sua disposição. O que lhe faltava eram médiuns que se submetessem às disciplinas necessárias ao certame. Para um literato, portanto, mas principalmente para o literato desencarnado, um ponto de referência, pequeno acontecimento da vida real do cidadão terreno ou da entidade espiritual, bem estudado e analisado, poderá transformar-se em formosa obra educativa espírita. E é o que vemos acontecer com os nossos escritores do além. Além que não tem necessidade de inventar os romances que dão aos seus médiuns, porque vasculhando a sociedade terrena e o mundo invisível, encontrarão acontecimentos dignos de ser imortalizados num livro. As belas letras possuem recursos expressivos para, sem se afastar da verdade, apresentar literatura romântica atraente, que poderá ser considerada como biografias de personagens que realmente existiram sobre a Terra. O Espiritismo, cuja missão é influir para renovar, melhorando todos os setores da sociedade, criou uma literatura nova, modelar, e a sua atual bibliografia mostra dignamente o que poderá ele ainda realizar futuramente nesse delicado setor. Ficou bem claro? De onde são tirados romances mediúnicos? Da vida cotidiana. Né? Ou no mundo espiritual, ou aqui na Terra. Alguma pergunta? Então vamos prosseguir. O relatório que se segue ao presente exórdio, por nós vivido intensamente, consta nos arquivos do nosso longo desempenho mediúnico, registrado também em nosso coração como uma das mais difíceis fases da nossa carreira mediúnica, se assim me posso expressar. Procuraremos resumi-lo, restringindo-o ao fato meramente espírita, porque as demais circunstâncias que o emolduraram foram de tal sorte penosas e humilhantes para nós, que será bom não as passemos ao domínio público, pois devem ser olvidadas, por obediência às leis de Deus. É, além do mais, a expressão da realidade, não obstante a feição dramática e algo tétrica. O suicida Guilherme existiu em famosa cidade do sul fluminense. Deixou descendência numerosa, e conquanto não tivéssemos conhecido pessoalmente, quando encarnado, chegamos a conhecer alguns membros da sua família. Se aqui deixamos de desvendar o seu sobrenome, foi por atendermos aos princípios da fraternidade recomendados pelo Espiritismo, que não aconselha a identificação integral de nenhuma personagem transportada para uma obra que será do domínio público. E veremos assim como de um fato vulgar da nossa vida de espírita e médium, e como de um acontecimento real, mas comum, de além-túmulo, poder-se-ão criar páginas literárias que, traduzindo tão somente a verdade doutrinariamente, esclarecerão o leitor na análise espírita propriamente dita. Então ela está dizendo que vai relatar agora a experiência dela. E com um personagem, por exemplo, Guilherme, que é um suicida, e que foi algo da vida real, um fato da vida real. E então ela vai narrar o que aconteceu. Está entendendo, Luana? Claro, você chegou agora, não pode entender. Eis a feição romântica de um fato real, mais vulgar da experiência mediúnica. E ela vai contar o fato. A gente está estudando, Luana, que os romances mediúnicos são histórias da vida real, do além-túmulo
de espíritos que tiveram essa experiência ou de encarnados. É só isso. E que todo romance mediúnico tem um cunho doutrinário, um cunho educativo e um cunho moral. É isso, basicamente é isso. Ela vai narrar agora, e ela citou vários exemplos, várias obras, como Memória do Padre Germano, as obras do Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, e outras obras dela própria. E ela vai contar agora o caso do Guilherme. Vamos ver o que aconteceu com ele, o suicida Guilherme. Até hoje não sou realmente capaz de me explicar verdadeiramente razão pela qual, no mês de junho de 1935, você estava viva lá ou já estava encarnada, vocês? Não? Você já estava encarnado? Junho de 1935, me vi desembarcando na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina, na cidade fluminense de Petrópolis. Duas explicações costumam aflorar ao meu pensamento, se me abandono a recordar o imprevisto por mim vivido naquela localidade, ao cunhada de Cidade das Hortênsias, pela maviosa sensibilidade de um grande e inesquecível poeta. Então ela está dizendo que chegou a Petrópolis, a cidade das Hortênsias. Necessidade de uma peregrinação expiatória do meu espírito, que gravemente infringira os códigos divinos em encarnações passadas, com o ato do suicídio e reparações melindrosas no setor de assistência fraterna, a companheiros de infortúnio desencarnados por suicídio? Se outrora, como suicida que também eu teria sido, me vi socorrida por almas generosas do espaço, as quais me ajudaram o reerguimento moral, pelo amor de Deus, a lei suprema de mim exigiria agora que, por minha vez, eu socorresse a outrem, pois sabemos que essa lei determina a solidariedade entre as criaturas de Deus e jamais receberemos favores ou auxílios de outrem sem que posteriormente deixemos de transmiti-los também à pessoa do próximo. O que foi que eu li aqui, Luana? Resume para mim. Muito bem, Luana. 0. Ela não resumiu. O que ela está dizendo aqui? Que ela foi para Petrópolis, desembarcou em Petrópolis, na cidade de Petrópolis. E lá ela vai ter uma experiência mediúnica com um suicida. E ela faz a pergunta, ela faz um questionamento: será porque eu também fui suicida uma vez? Será que foi por causa disso? O que eu sei é que quando eu fui suicida, eu fui socorrida, diz ela, por mãos amigas. Agora me compete também socorrer outros que se suicidaram. É isso que ela está dizendo. Por que não disse diretamente assim, né? Porque isso é um romance mediúnico. E ele precisa desse cunho romântico, do enredo, para a gente se prender à história. É. Agora ela tem que ajudar. Isso aí. A residência que me deveria hospedar na cidade de Petrópolis localizava-se em bairro sombrio e afastado do centro urbano, nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo, o que a envolvia de perenes sugestões de melancolia. Melancolia é tristeza, né? Era romântica e sugestiva, portanto, com grande terreno em elevação, à frente plantado de hortênsias azuis, fora construída
por um operário alemão que, por motivos financeiros, mais tarde se suicidara nas águas furtadas. Águas furtadas é o sótão, é o nome que ele dava para o salto. Está entendendo, Luana? Tá? Então ela chegou numa casa e que lá era uma casa bonita, sugestiva, porém melancólica. E ali havia se suicidado um homem. Que valiam por outra residência, conforme o uso europeu. Tão confortáveis eram elas. Em feitio de chalé antigo, essa casa pintada de branco e com madeiramento de caixilhos vermelhos, lembrava com efeito edificações alemãs e suíças, o que poderosamente me sensibilizou, dada a estranha afinidade que sempre me impeliu para as coisas e pessoas do norte da Europa. Todavia, tais detalhes, ou seja, o suicídio do operário alemão e suas causas, somente mais tarde chegaram ao meu conhecimento, conforme veremos assim, como a particularidade de ter sido ele o construtor da casa e ter ali vivido e morrido. Ela vai falar dele, desse alemão que se suicidou naquela casa. Dona Ivone? Não. Ela sempre foi europeia, né? Quando ela se chamava Leila, ela morava na França. O pai dela era rico, o Charles. Ele tinha propriedade na França, na Espanha e em Portugal. Ela tinha residência fixa na França, se casou, foi morar em Portugal e lá em Portugal ela se suicidou. Na Inglaterra também. Ela escreve, né? Quer dizer, o feitio de chalé são muito parecidos. A Europa toda. É parecido. Apesar do estilo atraente, considerei a casa verdadeiramente lúgubre por nela penetrar. Olha, o que é uma casa lúgubre? Lúgubre, o que é lúgubre? Penumbra, uma coisa... Vamos ver aqui, vamos lá aqui para o pai dos inteligentes. Uma causa lúgubre. É isso mesmo. Lúgubre, relativo à morte, aos funerais, que evoca a morte, fúnebre, macabro. Então ela assombria, é isso aí, lugares lúgubres, lugares que relativo à morte. O cemitério é um lugar lúgubre. Então, apesar da beleza da casa, ela achava um lugar lúgubre. Solitária como era num terreno isolado e rodeado de sombras, pois se situava na encosta de uma montanha, e ao transpor os seus umbrais, uma sensação forte de angústia e aflição me constrangiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio, se as circunstâncias que eu então vivia me houvessem permitido. Então ela sentiu uma tal sensação que, se ela pudesse, ela voltava para a casa dela antiga. Na primeira noite ali passada, não me fora possível conciliar o sono para repousar, dado que me prenderam a atenção gemidos continuados, estertores indefiníveis, murmúrios confusos, ininteligíveis, que eu ouvia como alguém que pretendesse em vão falar claramente com palavra arrastada e contida por obstáculos inconcebíveis. Pancadas no soalho, como se algo insistisse em bater pesada, mas surdamente nas tábuas, de modo incompreensível, perturbaram-me também durante toda a noite. O ruído provindo do mundo invisível é muito mais impressionante do que a visão, e senti-me
chocada. Ainda hoje prefiro ver os espíritos, qualquer que seja a sua categoria moral, a ouvir os ruídos que eles produzam, pois quaisquer ruídos ou sons provindos do além são assaz diferentes dos conhecidos da terra, são como que difusos pelo ar, cavos, surdos, ocos. Ela não gostava de ouvir barulhos, então. Preferia ver qualquer espírito, menos ouvir barulho. Está entendendo, Luana? Então vamos continuar. Aí ela está falando lá da casa, né? Aqueles ruídos, com a noite, toda passada insônia, alteraram minhas boas disposições físicas e morais. Ficou sem dormir, né? Fica cansada, fica irritadiça. E no dia seguinte, reencontrei-me abatida e presa de insólita angústia. Participando, porém, as pessoas da casa, o ocorrido durante a noite, advertiram-me de que se trataria de mera impressão de minha parte, pois jamais ali fora surpreendido algo suspeito de sobrenatural. Dissuadiram ela dessa ideia. Isso é coisa da sua cabeça, não tem nada aqui não. Aqui sempre foi tranquilo, mas não era tão tranquilo assim. Receosa de desagradar os donos da casa, não mais me queixei, mas a título de reconforto moral para a angústia que me oprimia, voltei a estudar diariamente o Evangelho segundo o Espiritismo, como era velho hábito, e entreguei-me às preces que ali se encontram, o que desde a infância fazia com respeito e fervor. Então, ela, com o decorrer dos dias, acho que eu pulei esse pedacinho. Né? Não me adianta muito ela ficar reclamando, né? Continuo ouvindo os mesmos, eu pulei mesmo, os mesmos rumores, mesmo durante o dia, pude precisar que provinham do teto da casa, exatamente sobre o quarto por mim habitada, ou, que seja, provinham. Então, não adiantou nada ela falar, mas ela continuava escutando. E estava no sótão, embaixo do quarto que ela dormia. Foi premiada, né? Passei a definhar e minha saúde alterou-se, enquanto dores de cabeça constantes me impediam de dormir durante noites consecutivas. A pressão arterial baixara consideravelmente. Entrei a perder fosfatos e albumina com tal violência que ainda hoje não compreendo como resisti sem adoecer gravemente, pois não usei medicamentos de qualquer espécie, senão água magnetizada por mim mesma, preparada com preces e súplicas a Jesus, visto que pela citada época eu atravessava grandes dificuldades financeiras e não dispunha de qualquer recursos para consultar um médico. Tudo bem até aí? Visitei o sótão que se conservava desabitado. Penetrando o recinto, senti-me invadir por influenciações geladas e contundentes e chorei copiosamente, sem saber por que chorava, mas nada vi, senão alguns móveis antigos que ali eram depositados. 2 meses depois, no entanto, desvendou-se o mistério que me intrigava. Pô, ficou ali 2 meses, hein? Ouvindo barulho, se sentindo mal. Fronteiro ao quarto de dormir por mim habitado, existia outro separado do primeiro apenas por um corredor, onde também havia mais 2 quartos, ambos desabitados, enquanto os demais moradores do chalé alemão dormiam nas dependências da frente. Em quarto fronteiro ao meu, fora transformado em escritório, tornando-se cômodo agradável para estudo, escrita, orações e etc. Continuando minha insônia, sem interrupção, certa noite me levantei à 1ª hora da madrugada e me dispus a ler e a orar nesse pequeno escritório,
e casualmente abri o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. 2 meses sem dormir, hein? Li o todo, já se vão 1 hora de estudo, hein? Vamos parar ou querem continuar? Li-o todo, com fervor e veneração, pois aquelas tão doces comunicações do Espírito de verdade sempre calaram beneficamente o meu coração, sendo ainda hoje o bálsamo por excelência que revigora a minha alma nas horas de maiores preocupações. A certa altura, muito concentrada na leitura edificante, que valia por fervorosa prece, e por isso mesmo já acionada para o intercâmbio com o mundo invisível, e talvez patrocinada pelos guias espirituais, distingui com precisão, além no soalho do sótão, um homem a se esvair em sangue. Luana, ela viu um homem a se esvair em sangue, lá no sótão. Está entendendo a história, Luana? Deixa eu achar aqui que eu me perdi. A certa altura, muito concentrada na leitura edificante que valia por fervorosa prece, e por isso mesmo já acionada para o intercâmbio com o mundo invisível, e talvez patrocinada pelos guias espirituais, distingui com precisão, além no soalho do sótão, um homem a se esvair em sangue, debatendo-se nas convulsões de uma agonia dolorosa, murmurando palavras ininteligíveis, agitando as pernas e os braços de forma a produzir os ruídos secos por mim ouvidos desde o meu ingresso na casa. Sua agitação lenta, penosa, dando impressão de um término de agonia, fazia-o mover também a cabeça e o corpo. Era corpulento, claro e corado, cabelos bastos e louros, bigodes, também louros, e até os olhos, por uma rápida associação de ideias ou fenômeno de penetração vibratória, e não propriamente pela vidência, eu compreendi que seriam claros, como se realmente eu os distinguisse. Trajava camisa branca, completamente desabotoada e aberta, com mangas compridas e calças do brim chamado caque. Calça caque, lembra dela? Apertadas na cintura por um cinto de couro, mas essa camisa encontrava-se empapada de sangue vivo. Ele como que acabara de desfechar um tiro de revólver no próprio coração, e o sangue corria, tomando-lhe não só o tórax, como também o abdômen, as mãos, os braços, a cabeça, encharcando os cabelos, pois derramava-se pelo chão, e ele, debatendo-se, envolvia-se tetricamente no próprio sangue. A cena, porém, não me assustou, não me impressionou, embora me tivesse comovido. Compaixão indescritível revolucionou as fibras do meu coração, e naquele momento como que me avassalou um sentimento inédito de amor, mas amor intenso, desconhecido ainda pelo meu coração, a favor do pobre agonizante. Dir-se-ia que eu contemplava ali não um estrangeiro, que nem mesmo me fora dado conhecer pessoalmente, mas uma criatura bem amada, cuja desgraça me comovia profundamente. As lágrimas assomaram então aos meus olhos, pois não creio que nenhum médium possa presenciar um quadro desses com indiferença. Então compreendi quanto se passava. Orei pelo pobre suicida, o qual talvez jamais tivesse sido assistido por uma prece, e ofereci a Jesus meus préstimos a fim de socorrê-lo, como é dever de todo médium diante de um desencarnado em aflições. Que poderei fazer por ele? O que poderei fazer por ele? Interroguei mentalmente, no fervor da prece. Entendeu, Luana?
Entendeu, Luana? Então ela foi no sótão, ela viu o espírito suicida que tinha dado um tiro e estava cheio de sangue rolando ali. Os gemidos dele. Agora, há quanto tempo ele estava nessa posição? Ela estava ali há 2 meses. Há quantos anos ele já estava ali? E ninguém sabia da história. Os moradores não sabiam da história. Olha o que o suicídio traz. Uma dor contínua. Uma dor contínua. Quando ela se deu conta do que era, o amor que ela pulou para fora, né? Exatamente. O que farei? Vamos parar por aqui? Vamos parar aqui e semana que vem a gente continua aqui, né? O que fazer por ele? Muito boa a história, né? Muito boa. O que fazer por ele? O que podereis fazer por ele? O que poderei fazer por ele? Dia 9, né? Isso. Vamos fazer a nossa prece. A nossa prece a esses irmãos suicidas, que foi lembrado pela nossa irmã Ivone. A nossa prece de amor a eles, de estímulo. Nossa prece rogando esperanças a esses irmãos que tanto sofrem por causa do suicídio. Deus os abençoe. Deus alivie as suas dores. Deus os ajude. Deus ajude a senhora, Dona Ivone. Ajude a todos vocês, trabalhadores do bem, que socorrem esses espíritos tão sofridos. E quiçá, um dia, nós também fomos socorridos, porque também já atentamos contra as nossas vidas. Deus tenha misericórdia. Deus queira, ou queira Deus, que em breve não haja mais suicídios na face da terra, essa dor tão pungente. Olhai por todos eles, olhai, Jesus, pelos seus familiares que ficaram na terra. Olhai por todos nós, para que não cometamos esse ato absurdo diante da vida. Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Em nome do altivo, em nome da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome da Dona Ivone, em nome dos nossos irmãos que ainda estão em nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado com Jesus os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças